Agora que você já entendeu como você pode criar o seu projeto utilizando o Rails que você já tem, né, para web, através do Hotwire Native, você vai entender um pouco mais como você pode dar o próximo passo e publicá-lo dentro de uma loja como a App Store e a Play Store. Com certeza isso vai dar uma visibilidade adicional ao seu projeto, vai torná-lo mais acessível às pessoas que buscam informações, né, sobre aquele aplicativo e com certeza isso vai tornar a ideia do seu projeto ainda mais profissional. É inegável que os aplicativos, como a gente viu nessa jornada, eles têm um papel importante no nosso dia a dia. Da mesma forma que você utiliza o iFood ou qualquer outro aplicativo para pedir comida, de repente pedir um Uber, né, e até mesmo fazer um Pix, obviamente, no dia a dia, trazer o seu projeto para a loja vai dar essa visibilidade. Afinal de contas, se você está desenvolvendo uma ferramenta como um SaaS, uma ferramenta de repente que atende um nicho específico, né? Seja de repente para agendamentos e tudo mais, é óbvio que você trazê-lo como um aplicativo vai tornar o uso mais simples e mais fácil de localizar. Afinal de contas, os sites, né, os projetos web, eles são funcionais, mas eles atingem uma limitação, né, uma parcela apenas das pessoas que utilizam o celular durante o dia, né? Afinal de contas, muitas pessoas não gostam de usar o navegador, têm dificuldade, até pessoas que têm um pouco mais de idade, de repente, tem esse ponto de que quando você instala, fica mais simples. Nosso objetivo aqui hoje é focar nesse processo de publicação. Então eu vou explicar um pouco como você pode iniciar isso, quais são as dificuldades, qual o processo e como você pode tornar os cuidados que você precisa ter para tornar o seu projeto realmente profissional no dia a dia, tá? Se você gostar desse conteúdo, é claro, não deixa aí de dar um like e se inscrever no canal e mandar para aquele seu amigo ou amiga que também está de repente nessa fase de publicar o seu projeto dentro de uma loja. A primeira coisa que a gente precisa se preocupar é que depois que você criou o seu projeto web, então a primeira coisa é crie seu projeto web. Quando você criar ele, né, você vai utilizar uma interface que já seja um pouco amigável para dispositivos mobile. Então você precisa fazer um desenvolvimento que seja responsivo. Se você não está criando uma aplicação que ela é responsiva, obviamente você vai ter dificuldades de migrá-la para o Hotwire Native. E isso acontece com qualquer outra tecnologia que você fosse trabalhar, né? Então é ideal que você pense nessa dinâmica no que a gente chama de mobile first. Você pensa na interface do que você está criando para ser aberta primeiro num celular, primeiro num tablet, e essa interface ela já vai ficar responsiva. Com isso, da mesma forma que a gente viu o Hotwire Hub, aquela aplicação de exemplo que nós vimos ali, ela já tem essa interface mais responsiva, fica muito mais fácil de adequar. Não tem problema se você precisar fazer ajustes visuais, isso faz parte do processo, mas é importante que quando você traga o desenvolvimento responsivo, isso simplifica muito. Vou compartilhar rapidamente a tela aqui para que você veja comigo o passo do que a gente precisa executar. A primeira coisa é sempre você criar a interface web, né? Então a gente vai falar aqui web responsivo. A web responsiva é essa ideia de você criar cards, criar estruturas que são amigáveis ao dispositivo mobile, telas menores, como eu acabei de mencionar. A segunda etapa, você vai habilitar, né? Você vai criar o app do Hotwire. Lembrando que o app do Hotwire Native, para a gente recapitular aqui, você tem um aplicativo, então vou fazer um desenho aqui breve só para a gente explicar como funciona. Você tem a estrutura de navegação, tá? Que eu vou desenhar aqui como se fosse essa a navegação. Pode ser uma tab, então ela fica embaixo, se você achar que é isso mesmo, né? Que é interessante, vai depender de como você quer fazer isso no seu aplicativo. Mas, via de regra, é uma navegação, que a gente explicou isso em mais detalhes. Se você perdeu essa aula, volta depois lá e assiste, que está muito interessante, bem passo a passo para você replicar aí no seu projeto. E aqui nós temos, obviamente, uma web view. Essa web view aqui, qual que é a diferença quando a gente fala de dispositivos PWA, como a gente viu, né? Quando a gente está falando de projetos PWA? É porque essa web view você consegue substituir componentes mais os que a gente chama de components, tá? Os componentes de bridge, tá? Que aqui, lembrar, é o bridge. Então você consegue adicionar qualquer componente que você precisar. Mais um outro elemento que é os paths, tá? Que você pode configurar.
Com essas três coisas, você tem a experiência nativa. Lembre-se que quando nós estamos falando de dispositivos, né, quando estamos falando de dispositivos mobile e principalmente os dispositivos da Apple, é necessário que você tenha uma experiência fluida. Se eles acharem que isso parece ou é igual à experiência que existe no site, eles não vão aprovar o seu projeto. Então é importante que você se esforce em trazer uma experiência imersiva, quando a gente está falando de adequar a nossa aplicação web para o dispositivo que é o Hotwire Native. Nesse caso, você vai trazer navegações que são do modal, você vai colocar, por exemplo, botões de compartilhar que antes estariam no modal do Bootstrap, num elemento visual de web, desenvolve um componente de bridge para você fazer, de repente, a central de compartilhamento que tem no Android e no iOS. A gente fala um pouco mais disso no curso do Hotwire, do Hotwire Native, né, o Native Express, e com certeza você vai entender melhor como fazer isso, você cria esse componente. Se o que você está buscando é uma experiência mais imersiva, de repente uma barra que ficava embaixo, e você quer trazer isso atrelado ao teclado do seu dispositivo mobile, você pode desenvolver esse componente e colocar ali. Uma coisa que facilita é notificações, tudo que você puder colocar. Você não precisa criar uma aplicação extremamente complexa. É importante que você traga esse ar imersivo. Estando imersivo, tendo essa navegação, respeitando o padrão visual, com certeza você vai ter uma estrutura que não é só um site e está muito longe de ser aqueles aplicativos ruins que a gente falou, né? Dos clubes de compra, às vezes de supermercado, que são desenvolvidos como um site ali, é bem ruim, aquele loading gigantesco na tela que não tem nada a ver com a interface do mobile. Aquilo com certeza não é um bom exemplo e a gente consegue fazer uma coisa que é imersiva, mas ao mesmo tempo é minimalista. Você não precisa ficar adicionando muitos componentes, tá bom? Voltando aqui, então, você já fez as duas coisas. A primeira, você criou uma web responsiva. Na segunda, você já criou um aplicativo com Hotwire Native. No terceiro, você vai desenvolver os componentes de bridge. O componente de bridge, que é esses que eu mencionei. No caso do aplicativo da rádio que eu falei para você, o que eu desenvolvi? Eu usei um player, compartilhamento. Então você escolhe, vai depender do aplicativo que você tiver. No caso do Basecamp, por exemplo, eles decidiram criar uma tela nativa para os cards do Kanban, né? Eles fazem isso utilizando essa dinâmica. Para um aplicativo, de repente, que for um portal de repente, aqueles guias, né, comerciais da cidade, às vezes é um ótimo aí, um exemplo de SaaS que você pode desenvolver para sua cidade, né, trazer essa ideia de publicidade. Esse aplicativo, provavelmente, você fará um mapa que é nativo. Aí você coloca a estrutura nativa de mapas do iOS e do Android, e a parte legal disso é que, geralmente, esses componentes você consegue fazer criando eles, né, de um jeito que existe uma documentação bem extensa e até mesmo, às vezes, uma inteligência artificial consegue te ajudar a criar uma coisa básica e você só popula, traz as informações ali do bridge. Então você vai precisar apenas desenvolver o bridge, que tem na documentação, tem no curso, né, do Native Express, como fazer esses componentes, e aí você vai entendendo qual é a realidade do seu projeto. Mas faz uma coisa simples e bem funcional, tenho certeza que aí você já finalizou. Vamos imaginar que a partir daqui, você finalizou, tá ok. A partir do momento que você finaliza o seu projeto, o que você vai ter que levar em conta é que agora você vai entrar numa etapa de publicação nas lojas. Quando você vai publicar publicar seu aplicativo na loja, você deve seguir alguns padrões visuais que são exigidos, e eu vou trazer aqui algumas referências sobre o iOS, coisas que a gente sabe que a Apple geralmente costuma ser um pouco mais rígida em relação aos seus produtos, publicações, do que o Google. Mas que é importante que a gente saiba que se você fizer os dois, você traz mais qualidade, né? Então você traz uma dinâmica muito mais funcional. A primeira coisa que você precisa lembrar é preparar o seu aplicativo para publicação. Quando a gente precisa preparar um aplicativo para publicação, nós vamos aqui lembrar de alguns detalhes. Vou escrever aqui em azul para ficar melhor. A primeira coisa que nós precisamos é fazer o que a gente chama de marketing, tá? O marketing, não estou falando de você fazer anúncio, nada disso. Você precisa preparar ícones. Então você vai precisar ter um ícone para o seu aplicativo. Nesse ícone, você vai precisar de uma coisa chamada Splash Screen. Se você não sabe o que é,
é aquela interface que abre aquele ícone na hora que você carrega seu aplicativo. Se você usa o WhatsApp, você usa de repente o Instagram, quando você abre, às vezes, principalmente no Android, exibe um ícone e depois vai para a interface. Alguns aplicativos fazem isso também no iPhone, por exemplo, no Nubank, etc. É a ideia de você ter um splash screen. É importante que você configure em ambas as plataformas um ícone para splash screen, porque por padrão vem um risco, né? Vem como se fosse um quadradinho assim, todo tracejado que você vai fazendo aqui. E aí, esse quadradinho, se você só deixa isso, isso pode ser um motivo para dizer que seu aplicativo não está finalizado, tá? Então você precisa preparar isso. Nós vamos depois disponibilizar uma ferramenta para gerar facilmente essas interfaces. Por hora ainda não tem, mas não é nada muito difícil. Você consegue fazer isso no Canva, você consegue fazer em outras ferramentas que já tem. Nesses ícones, você precisa de um ícone, eu vou chamar de ícone big. Por quê que é big? Esse ícone geralmente é de 1024 pixels por 1024 pixels, um quadrado gigantesco. Comparado a outras estruturas, tenho certeza que esse vai ser o maior ícone que você vai gerar. Se você fizer usando uma estrutura de vetor, um ícone bonitinho, tem exemplos aí que você pode usar, de repente, mais públicos, você tem que se atentar a essas medidas, né? Lá no Google tem isso, também tem na App Store, e você consegue comparando essas informações. Se você fez essa parte, você vai entrar na loja e você vai cadastrar o app. Então, na hora de você publicar o seu aplicativo no Google, você vai pagar uma taxa única, né? Que é como se fosse uma taxa de inscrição. E aí você vai fazer essa publicação. Se eu não me engano, vou deixar o valor aqui atualizado depois, mas é em torno de, acho que $20, $30, alguma coisa assim, que você paga uma única vez e depois você pode publicar quantos aplicativos você precisar. Já no caso da Apple, é uma taxa anual, é $99, é um pouco mais cara, mas você tem acesso à publicação também de quantos aplicativos você quiser. São diferenças de plataforma, então você pode escolher se você quer fazer nas duas, uma só. O importante de mencionar é que, apesar de ser essa taxa, você pode publicar quantos você quiser para dentro do seu projeto. A única coisa que você precisa se atentar quando você está publicando um projeto é que o seu projeto ele não faça uso de interfaces, de logotipos que não são seus, não são propriedade sua. Se for, de repente, de um cliente, não tem problema. A única coisa que você precisa é depois fazer uma comprovação. Quando você fizer o cadastro, você entrar lá, cadastrar o aplicativo e mandar para revisão, que eu já vou explicar qual é esse processo, você vai conseguir fazer isso e manda o contrato dizendo, olha, o tal cliente me autorizou a usar, e aí eles não costumam gerar problemas. Foi assim que eu fiz quando eu fui publicar o aplicativo. Porque se você utiliza o nome de uma outra pessoa, talvez você esteja se passando por ela. Então, é só isso que você tem que se atentar para não ter seu aplicativo rejeitado. Então, já estou te ajudando aí, ó, dando o caminho das pedras. E retomando aqui, depois que você vai cadastrar o aplicativo, você vai colocar então um nome para ele. Você vai colocar uma categoria, tá? A categoria, então, você vai definir o que é. Se é um aplicativo que, de repente, é similar ao Gira, é um gerenciador de tarefas, é produtividade. Se você está falando, de repente, de uma coisa que é focada em notícias, então você vai colocar notícias, revistas, jornais, tem categorias similares a essa. Se você, de repente, está usando algum outro tipo, que é uma rede social, você vai classificar como rede social. É importante que você não tente fingir. Se você errar a categoria, o que vai acontecer é que, de repente, eles rejeitam e você precisa reclassificar, tá? Então, é importante que você se atente. Se você tiver dúvidas, você consegue depois procurar um pouco na internet e resolver isso. Mas se atente bastante a isso, porque isso vai ser sempre importante na hora de você publicar. Uma coisa que você precisa ter é uma política de privacidade. Quando estamos falando de aplicativos, você precisa de uma política de privacidade. Você precisa então ter quais são os termos, né? Vou colocar aqui termos embaixo, porque geralmente as duas coisas estão atreladas, apesar de que não sejam a mesma coisa. Então você precisa ter uma política de privacidade, você tem que cadastrar os termos do que você quer utilizar, e essa política você vai delimitar como que o usuário se cadastra, quais são os dados que você coleta, como que você gerencia, aquelas coisas que estão relacionadas isso daqui com o que a gente chama aqui no Brasil de LGPD, né? Se você de repente está trabalhando com o modelo europeu, é o GDPR, ou existem outras políticas pelo mundo, mas é mais ou menos o mesmo molde. Quando você armazena, se a pessoa pode ou não apagar sua conta, esse tipo de coisa. E muitos dos dados que você precisa preencher aqui dentro é um processo que ele é um pouquinho burocrático, mas você faz uma única vez, tá?
Então você vai ter que preencher alguns formulários que estão atrelados a isso. Se você coleta dados, se você faz uso de GPS, esse tipo de estrutura. Infelizmente, essa parte ela é necessária porque para dar mais visibilidade, né, trazer essa transparência necessária que às vezes muitas leis pedem isso. Então não é só uma exigência da própria plataforma. Às vezes um país como o Brasil, a União Europeia, costuma fazer essa exigência quando eles estão distribuindo aplicativos. Depois que você preencheu o seu formulário, o que você vai ter que fazer para finalizar, e ainda está atrelado aqui com marketing, eu não estou esquecendo, são o que a gente vai chamar de prints, tá? Você vai preparar um conjunto de prints do seu aplicativo, tela inicial, como que ele funciona, se tem alguma tela que você quer destacar, prepara os prints bem bonitos, não tente esticar, distorcer sua imagem, porque isso pode ser um motivo de rejeição, afinal de contas você está tentando simular uma coisa que não é verdade. Você pode ainda gerar aqueles contornos bonitinhos, parecendo que você tirou a foto do celular, né? Dá para fazer isso, colocar um texto explicando qual é a funcionalidade. Eu já fiz isso, funciona muito bem, fica bonito, eles aprovam, tá? O que é importante é que você tenha os prints para celular, que eu vou chamar aqui de smartphone, né? E o tablet. Então você vai precisar fazer a resolução. E aí vem um mito que às vezes as pessoas elas têm. Ah, eu vou precisar tirar print utilizando dispositivo. Então, Daniel, vou precisar comprar um celular, vou precisar comprar, de repente, um tablet também? Não precisa. Você pode usar o emulador para fazer isso. Você consegue tirar esses prints utilizando o próprio emulador, salva essas imagens, depois você faz um tratamento com o editor de sua preferência. Se você utiliza o Canva ou qualquer outro, você consegue fazer esses ajustes para poder deixá-lo bem bonitinho e ser uma coisa que você vai usar ali no dia a dia, tá? Isso daí já é o suficiente, você vai preencher. É um pouquinho chato, mas você faz uma única vez. A partir daí, você finalizou e agora você quer publicar. Vou deixar até verde aqui porque é o sucesso, né? A parte que todo mundo quer saber. Você cadastrou. Então funciona assim, ó, cadastro. Você vai fazer o build, tá? Que é a geração do teu aplicativo. Já vou falar mais sobre ele. E existe o processo de revisão e aí ele vai para a loja. No processo de cadastro é o que eu acabei de mencionar. Marketing, estrutura de formulário. No processo de build, dentro de cada ferramenta, você tem a estrutura do build. No caso do Xcode, eu posso lá, dentro do menu de build, existe como você preparar ele para a loja, chama de archive, né? O archive você vai gerar essa informação e aperta enviar para a loja. Tem o seu cadastro certo, você vai fazer o cadastro depois, preencher as informações. Precisa ter, talvez, lá antes de mandar, vai variar um pouquinho de cada plataforma, mas você vai conseguir fazer isso de um jeito bem simples e você consegue, não precisa preencher tudo na mesma hora. Você vai fazendo, deixa em rascunho, preenche mais um tanto. Então, você consegue ir fazendo isso nos intervalos ali que você tem, tá? No processo de build, então, não tem muito segredo. O que vai acontecer é que você precisa de alguns certificados, tá? Se você estiver utilizando o processo do iOS, é tudo automático, não tem muito o que se preocupar. Se você fizer usando o Android, você tem que gerar, tá? Você gera a informação aqui desse certificado e você não pode perder esse build, você tem que deixar esse certificado ali. A Apple gerencia isso, o Google também faz a gestão hoje em dia, então se atente a cada plataforma como funciona. Mas gerou o build assinado, você vai fazer o upload aqui, tá? Você vai fazer o upload, então você sobe ele para a loja e você vai mandar ele para revisão. Quando você manda para revisão, você vai colocar os dados. Você precisa colocar dados de revisão. O que são dados de revisão, Daniel? Seu aplicativo ele precisa de um login, então você tem que colocar um login e senha ali. Seu aplicativo ele funciona só em uma região, então você tem que delimitar. Você vai instruir isso para a pessoa que estiver revisando, que pode ser de qualquer lugar do mundo. Então você vai colocar lá as informações, você vai deixar isso bem definido e a partir dali você vai enviar. Você enviou, você vai aguardar. No caso da Apple, são 48 horas. Geralmente que eles demoram para aprovar. Para o Google, em torno de uma semana. Então, iOS, Android. Nesse período, seu aplicativo ele não pode ficar offline. Se ele ficar offline, eles vão rejeitar. Você vai ter que submeter novamente e explicar o que aconteceu. Às vezes gerar um novo build. Depende muito. Então você vai ter que fazer essa interação. Quantas vezes eles vão aprovar ou rejeitar? Quantas vezes forem necessárias, tá? Então eles aprovam, rejeitam, tal. Finalizou? Aprovou? Automaticamente está na loja. É só você comemorar e disponibilizar para o seu cliente.
Então veja que coisa legal. Por que eu digo que é importante você usar o Hotwire Native? Pensa num ajuste textual, coisas que não estão envolvendo telas nativas. Você consegue, fazendo um deploy, liberar isso. Olha que coisa legal. Você consegue ajustar de um jeito simples, fácil, sem precisar ficar enviando para esse processo. Porque toda vez que você precisar fazer uma atualização de algo nativo, você tem que enviar novamente. Gera o build, faz o processo de revisão, aguarda o tempo que for necessário para depois ficar disponível. Então aqui você já vê como isso é um pouco diferente nessa parte do desenvolvimento mobile em comparação com estruturas que são do desenvolvimento web, né? No dia a dia do web, você só faz lá, chama o camel, você chama a estrutura de deploy que você usa, você libera isso em pouquíssimos minutos, às vezes 5 ou 7 minutos, está disponível e todo mundo está utilizando. Mas às vezes você pode achar que esse processo ele é realmente complexo, e eu sei, realmente ele é um pouco chato e burocrático, ele não é difícil, mas ele é um pouco burocrático, vai envolver algumas etapas, e a solução que eu tenho para você é sempre bom você contar com a ajuda de quem já trabalha com isso, quem já viveu esse perrengue e sabe como fazer. Então você tem duas opções, né? Você pode, com tudo que eu te expliquei aqui, criar teu projeto, que tenho certeza que você vai se dar muito bem. E essas instruções são suficientes para que você já tire ele do papel. E isso que eu acabei de explicar, dificilmente você vai encontrar em qualquer documentação, mas dá para trabalhar ainda no modelo que seja mais estruturado, mais funcional, onde você faça uso da experiência das pessoas que já passaram por isso. E é por isso que, se você se interessou e quer continuar aprendendo, aprender recursos mais avançados, como de repente mudar a cor do template, você quer um aplicativo mais imersivo, então em vez de você usar a cor padrão, você quer colocar as cores da marca, você quer gerenciar o logotipo, você quer uma ajuda na hora de desenvolver o componente de mapas, alguma coisa do gênero. Por isso você pode contar com a Academia do Ruby. Na Academia do Ruby, nós temos cursos, né, com várias trilhas de conhecimento, onde nós falamos desde o Ruby básico até projetos mais avançados que passam com utilização do Hotwire, né, que é o Turbo e o Stimulus, com estruturas de publicação de projetos como APIs e também projetos práticos. Agora nós estamos habilitando, então a partir do momento que você estiver vendo esse vídeo, já está disponível para os alunos o início do nosso curso do Native Express. Esse curso ele vai combinar com aulas gravadas e eu vou fazer alguns encontros semanais com os alunos que estiverem ali na Academia do Ruby, para que a gente possa explicar, debater conteúdos. Com certeza vai ser uma experiência única e imersiva, para que você possa, além disso, contar com a comunidade que a gente tem no Discord para poder acessar, tirar dúvidas e participar de alguns desafios que a gente vai fazendo, focado nesse ecossistema do Rails. Com certeza o Rails ajuda muito, e uma forma de você ajudar essa iniciativa, que a gente quer trazer essa dinamicidade que existe às vezes em outros lugares do mundo, aqui para a comunidade brasileira, é apoiando a Academia do Ruby. Então, você vai ter nessa oportunidade que a gente está abrindo aqui, o QR Code vai depois ficar visível ali para você acessar a nossa página de vendas, fazer a construção, então, dos seus projetos utilizando o Hotwire Native através do acompanhamento que você vai ter ali. Além disso, você pode ter um acesso a uma sessão estratégica, que é como se fosse uma mentoria individual entre eu e você, onde você pode ou preparar um plano de estudos para você fazer e tirar seu projeto do papel, ou você pode utilizar essa sessão de mentoria, que é uma sessão que eu estou te dando, com certeza vai ser um ótimo aditivo aí para o projeto, onde você pode usá-la para publicar nas lojas. Então você também pode contar um pouco mais da sua história, eu posso te ajudar a pensar em detalhes que você vai fazer. Essa sessão estratégica, com certeza, você pode usar da forma que for mais condizente com o momento que você está vivendo. E com certeza, além disso, né, há uma condição de lançamento que existe, é que geralmente as assinaturas elas são anuais, mas para a promoção que nós estamos fazendo, existe, além da assinatura anual, uma renovação por mais 2 anos já incluso nesse valor, tá? Então você vai ter acesso à parte de, além de 1 ano de acesso com todas as atualizações, mais 2 anos, incluindo tudo isso que eu mencionei, certo? Uma sessão de mentoria, que você pode utilizar da forma como você precisar, a comunidade do Discord e também todos os cursos, aulas e conteúdos exclusivos lá na Academia do Ruby, onde você vai contar com a experiência minha e de outras pessoas que trabalham já com Rails, que já viveram, de repente, coisas parecidas com o que você está vivendo, e com certeza isso vai acelerar o seu resultado. Nada melhor do que você construir, né, do que você conseguir simplificar o desenvolvimento
encurtando o caminho, fazendo uso da experiência de pessoas que já sofreram de problemas similares ao que você já está sofrendo. Como sempre, né? Como falar é melhor do que mostrar. Eu vou mostrar aqui a interface que tem, né? Isso aqui é um PWA. Obviamente a gente está trabalhando para depois criar um aplicativo para que você possa acessar. Então ela é responsiva, nossa plataforma exclusiva, onde você pode acessar aqui as aulas, tá? Então você tem aqui os primeiros passos, onde você tem o Comece Aqui, onde a gente explica como funciona, o mundo Ruby, os primeiros passos com Ruby on Rails e APIs de Elite. Aqui no Evoluindo você vai encontrar aqui depois as estruturas do Native Express, como eu mencionei, quando você estiver vendo esse vídeo, esse curso já está liberado em partes das primeiras aulas e na sequência a gente já libera algumas outras. Temos aqui todas as questões e temos alguns projetos práticos, que a ideia é que você possa ir contribuindo, traga informações, a gente possa até avaliar projetos, se vocês gostarem dessa dinâmica, e a gente consegue trazer ali. Além disso, existem algumas lives que a gente tem aqui, que são as que a gente faz de quinta-feira, e também alguns tira-dúvidas que a gente faz quinzenalmente ali dentro da plataforma. Também existe um modelo de conteúdos mais exclusivos, que você tem acesso como as aulas da segunda parte que você viu, de exportação de arquivos de Excel, né? Além da parte que a gente viu aqui no YouTube, existe uma parte exclusiva que eu disponibilizei lá para os alunos. Então a ideia é trazer uma comunidade dinâmica onde você possa colaborar e trazer sua necessidade, e eu vou trazendo conteúdos adicionais. Para cada aula que a gente tiver, vamos acessar aqui, você vai ver um pouco mais como funciona, mas aqui é bem simples, tá? Você consegue acessar, por exemplo, as aulas. Aqui toda aula você tem como assistir o vídeo, você contém aqui algumas outras referências e tem como você também avaliar a aula, certo? Então dá para você colocar informações adicionais, liberar ali. Você pode deixar depois seu comentário aqui embaixo, né? Então você consegue vir aqui e olhar. Aqui, ó, as pessoas conseguem colaborar bastante, né? Então tem dúvidas que as pessoas podem deixar que a gente debate depois. E lá no Discord também tem esse conteúdo que você pode colaborar se você quiser, certo? Você assistiu, você marca que você concluiu e você vai para a próxima aula. É legal então que você vai ter uma estrutura bem colaborativa e bem funcional. Se você gostou, então não esquece de acessar o QR Code e ver essa oferta. E eu te vejo nas aulas exclusivas que a gente vai ter sobre esse assunto. Se você gostar de algum conteúdo e quiser ver algum outro conteúdo adicional aqui no canal, manda aí depois nos comentários. Tenho certeza que a gente vai conseguir expandir mais e tornar a comunidade brasileira utilizando cada vez mais as tecnologias do Rails, inclusive Hotwire Native, porque isso vai simplificar muito o mundo da programação. Por hoje é isso. Muito obrigado para você que acompanhou a jornada nossa até esse ponto. Você é demais e até uma próxima aula. Tchau, tchau.